O porquê Deus não absolve os anjos caídos e Satanás é explicado, através da análise de 3 complexos enigmas. Vamos desvendar cada um deles de maneira mais acessível e discutir suas interconexões. O primeiro enigma é o seguinte: se Satanás foi criado perfeitamente bom por Deus, como então ele cometeu um ato pecaminoso? Podemos comparar isso a criar um robô programado para agir sempre de maneira benéfica, mas que, em determinado momento, realiza algo terrível. A pergunta natural seria como isso foi possível, dado que o robô foi concebido sem defeitos. Isso se assemelha ao dilema com Satanás, como um anjo criado imaculado optou pelo mal. Muitas vezes é sugerido que, embora Satanás tenha sido criado como um ser bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas independentes, inclusive a escolha de se rebelar. Isso não é uma falha na criação de Deus, mas sim uma expressão da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes da rebelião e queda de Satanás, conhecido como Lúcifer, os anjos possuíam uma natureza consideravelmente distinta da representação posterior como o adversário de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa o portador da luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e radiante. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, ele era um dos querubins, uma classe de anjos frequentemente associada a servir diretamente a Deus. Sua função era significativa e respeitada entre as hostes celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a história de Lúcifer antes de sua queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28 versículo 12 a 15 descreve uma figura muitas vezes associada a Lúcifer. Você era selado com perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada em você. Este trecho oferece vislumbres sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, auxiliando-nos a compreender o tema mais amplo da inabilidade de perdoar o pecado dos anjos caídos. Esses versículos ressaltam a beleza e a sabedoria de Lúcifer, indicando seu elevado status e a estima que lhe era atribuída. Lúcifer personificava a perfeição, repleto de sabedoria e beleza. Apesar de seu pecado inicial, quando a perfeição e o mal foram encontrados em Lúcifer, isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, geralmente interpretada como orgulho e desejo de igualar-se ou superar Deus. A queda de Lúcifer sublinha o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele optou por se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, algo fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos tenham pleno entendimento de suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram-no conscientes dessa decisão irrevogável. Considerando seu conhecimento completo, essa é uma das principais razões pelas quais seu pecado não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não se deve à ignorância ou fraqueza, mas sim a uma decisão deliberada e consciente de se rebelar contra Deus. Essa rebelião é vista como uma rejeição final do Criador, ao contrário do pecado humano, frequentemente originado na ignorância ou fraqueza e suscetível a arrependimento. A narrativa dos anjos, a redenção, é centrada em Jesus Cristo e é explicitamente adaptada para a humanidade. Ao contrário dos anjos, que pecaram com total conhecimento e têm a capacidade de arrependimento genuíno e transformação, os humanos experimentam o pecado e o arrependimento de forma diferente. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho, conforme indicado em Isaías capítulo 14 versículo 12 a 15. Seu desejo de ser como ou superior a Deus resultou em sua queda. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Esse evento representou uma mudança radical, transformando-o de um ser de luz e beleza para um associado com a escuridão e o mal. Compreender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás é crucial para investigar a natureza dos anjos, bem como a natureza do pecado e do arrependimento, e como esses conceitos diferem para os humanos.
Anjos e humanos são criações distintas de Deus, cada qual com características únicas. Enquanto os anjos são seres espirituais criados por Deus, os humanos têm uma relação mais complexa com Ele. Anjos e humanos desempenham papéis e possuem características diferentes na presença de Deus. Os anjos são seres puramente espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos. Embora sejam seres espirituais, os anjos podem assumir formas humanas. Eles desempenham diversos papéis, incluindo mensageiros de Deus, protetores e adoradores dele. Existe uma hierarquia entre os anjos, conforme sugerido na Bíblia. Quando os anjos tomaram sua decisão de seguir ou se rebelar contra Deus, fizeram-no com pleno conhecimento e entendimento. Ao contrário dos humanos, que muitas vezes tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados, os anjos possuem livre-arbítrio. Essa natureza espiritual dos anjos permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, fornecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e intervindo em assuntos humanos conforme direcionados por Deus. Os anjos têm emoções e se alegram ao realizar a vontade de Deus. Sendo seres espirituais, são imortais e não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade. Eles não devem ser adorados, mas sim servidos, como revela a Bíblia. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e orientando figuras-chave.